Bom, pessoal, então eu sou a Estela, sou bibliotecária aqui no Instituto de Matemática. Atualmente eu sou a chefe técnica da biblioteca, do IME, que agora, na verdade, é Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. A gente adicionou Ciência da Computação no nome do IME. Então, é importante lembrar da computação aqui. E, bom, o título aqui da minha fala é a Biblioteca do IME-USP e o Conhecimento Livre, Estratégias Digitais com a Wikipédia e o Wikidata. Eu vou ficar mais aqui, até porque a minha fala não é muito demorada. E, bom, por que a gente começou a trabalhar com os projetos Wikimedia? A gente sabe que as bibliotecas, elas principalmente as públicas, né, fazem parte aí de um processo de democratização do conhecimento e acesso à informação. Então, a gente organiza, preserva e comunica o conhecimento. E a gente sabe também que é muito importante a gente fazer parte desse ecossistema de ciência aberta. E, em termos de acesso aberto, a universidade já tem diversas iniciativas, como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a Biblioteca de TCCs, Biblioteca Digital de Obras Raras, Portal de Revistas e Portal de Livros Abertos, além do repositório institucional, com toda a produção docente da universidade, onde a gente deixa tudo que está em acesso aberto, que os professores publicam em acesso aberto, o PDF fica disponível. Mas a gente sente falta, né, de outras iniciativas, outras ações de extensão da biblioteca. E foi aí que entrou, né, essa oportunidade de trabalhar com os projetos Wikimedia. E, então, a gente viu, né, como uma oportunidade de democratizar esse acesso ao conhecimento livre, principalmente na internet. E percebemos também assim, a possibilidade de ter ações práticas, né, dentro dessas por meio dessas plataformas da Wikimedia. Bom, como que a gente formou, então, criou esse projeto GLAM Wiki Bibliotecas da USP? Começou com o professor Galves, que é o professor que leva o nome desse prédio, então eu gostaria até de aqui fazer uma homenagem, mas ele foi até a minha sala da biblioteca, puxou na minha mão e falou, vamos lá para o CEPI de Neuromate, que o professor Stolfi vai te ensinar a editar na Wikipédia, porque eu sei que bibliotecária tem que trabalhar com isso. Eu descobri que bibliotecária tem que mexer com a Wikipédia. E eu vim para cá e aprendi a editar, fazer as minhas primeiras edições com o professor Stolfi, que era pesquisador aqui do Neuromate. E aí, logo em seguida, ele ligou para o professor Antônio Galves, ligou para o João Pechansky e encomendou um treinamento para os bibliotecários da USP. Então, a gente fez esse treinamento em 2019, que se chamou Bibliotecários Wikipedistas. E, a partir desse treinamento, alguns bibliotecários se interessaram por criar um projeto, como a Lilian Viana, que está aqui também, vai falar logo em seguida, que fazia parte da Escola de Comunicações e Artes, e a Marilis, que é da FAU, da Faculdade de Arquitetura. E como a gente tinha, né, além de mim, mais duas interessadas de 2 unidades, a gente resolveu criar esse projeto GLAM Bibliotecas GLAM Wiki, de Bibliotecas da USP. O GLAM, ele é uma sigla, né, para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, né? Então, faz parte aí das instituições culturais dentro dos projetos Wikimedia. E, em 2020, né, como todo mundo sabe, no meio da pandemia, a gente teve um pouquinho mais de tempo, porque estava trabalhando em casa, e nós entramos de cabeça nesses projetos, fizemos uma parceria com o movimento, o Wikimovimento Brasil, que hoje é o Wikimedia Brasil, e começamos a trabalhar em 2 eixos principais, educacional, com a Wikipédia, e de dados abertos, com a Wikidata. E agora, recentemente, a biblioteca do IME, a gente conseguiu contratar um bolsista para trabalhar, né, dentro desses 2 eixos, o Vitor Ayabe, que também está por aqui. Dá um tchauzinho, Vitor. O Vitor é o nosso wikimedista em residência, que começou esse ano e está atuando de uma maneira assim, excepcional. Essa é a página do nosso projeto, tá? GLAM Bibliotecas da USP. Se vocês quiserem acessar, o link está disponível na apresentação.
E, bom, a gente considera, né, a Wikipédia, essas plataformas, também uma maneira de preservar a memória, né, tanto da instituição quanto dos nossos próprios acervos. E a gente também acha que isso faz parte, né, da nossa contribuição científica e cultural da biblioteca. E com isso a gente também está conseguindo até preencher lacunas mesmo de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras nessa plataforma. A gente sabe que tem muito mais pesquisadores, por exemplo, na Wikipédia em inglês do que em português. Então, alguns que estavam lá, a gente já conseguiu criar o conteúdo em português, e a gente está fazendo o inverso também, criando em português e em inglês também, com a ajuda do Vitor, claro. Bom, aqui um exemplo, né, de pré-definições que a gente criou dentro de um verbete de docente do IME. Então, a gente criou a pré-definição de diretores, vice-diretores e professores eméritos, que ainda não tinha. Tem alguns nomes que ainda estão em vermelho, mas muito por minha culpa, que eu preciso revisar tudo que o Vitor faz. E antes de publicar, eu faço uma revisão, vejo se faltando alguma fonte e tal, e ele vai melhorando esses verbetes. Daí a gente publica, e até agora está dando tudo certo, não teve nenhuma reversão ou eliminação de artigos. Então, acho que a gente está indo bem. Aqui também um exemplo, né, de artigo de professor, que é o que leva o nome da nossa biblioteca, o professor Carlos Benjamin de Lira. E aqui eu vejo também como uma forma muito rica assim, de dar visibilidade para o nosso acervo, porque a gente usou arquivos que estavam nas obras especiais da biblioteca, com notas de aula, documentação deste professor, estava lá guardadinho as 7 chaves, e a gente conseguiu usar como fonte para esse verbete. Então, a gente está dando visibilidade ao conteúdo que as pessoas não teriam acesso de outra forma, né? E também qualificou esse verbete de forma que a gente mandou ele como um artigo bom, né, para ser destacado recentemente, ver se a gente vai conseguir uma estrelinha, né, de artigo destacado. É isso. Bom, aqui tem uma fotografia até bem recente, que a gente conseguiu também se inserir dentro da sala de aula aqui do IME. Estamos participando da disciplina de História da Matemática. Então, a gente deu 2 aulas e agora os alunos estão desenvolvendo artigos, melhorando artigos que já existem, dos conceitos, né, dentro da disciplina. E vai valer nota como se fosse prova mesmo. Então, a gente acha que isso é um grande ganho, porque, né, depois de 5 anos de projeto, a gente conseguiu entrar em sala de aula. E na matemática, como a Sabine falou, não é uma coisa muito fácil de redigir, de escrever. E na história da matemática, a gente conseguiu ter esse acesso um pouco mais fácil, assim. Então, a gente está bem feliz com essa ação recente também. Bom, como eu falei, o Vitor é o nosso wikimedista em residência, né, e ele tem 6 meses de projeto, de ações, e já criou mais de 350 artigos, teve mais de 9.000 edições, e visualiza... Ele não é um robô, não é. Ele foi bem treinado. E tudo isso que ele fez, né, teve mais de 700.000 visualizações já. Então, é super interessante esse trabalho e super importante. E aqui a gente percebe que realmente está contribuindo para o conhecimento livre e para uma internet de maior qualidade, né? Bom, além desse trabalho com a Wikipédia, a gente também trabalha com a Wikidata. E isso vai além dos nossos catálogos tradicionais da biblioteca, a gente consegue estruturar, por exemplo, dados de produção científica na Wikidata, e dessa forma eles são indexados e recuperados e conceituados de acordo com a web semântica, né? Então, isso também eu acho que é um trabalho bem importante de fazer, porque a maioria dos dados estão fechados em plataformas como Scopus, Web of Science, e cada uma, né, tem seus dados indexados, então você tem que importar esses dados para depois trabalhar, para depois entender o impacto de cada plataforma. A gente não tem uma plataforma única de análise de impacto de produção científica
tá na internet, e eu acho que a Wikidata ela tem essa possibilidade, né, de ser essa base de dados onde vai estruturar, por exemplo, os dados científicos. E está sendo bem interessante trabalhar com essa plataforma. A gente só precisa arrumar formas melhores de visualizar e de recuperar esses dados, né? Bom, aqui também é o mesmo professor, né, o professor Carlos Benjamin de Lira, só que na Wikidata. A gente procurou colocar o máximo de dados possíveis desse professor, e tem até a assinatura dele, né? A gente conseguiu resgatar a assinatura dele, fotografia, e é um exemplo de um perfil de pesquisador na Wikidata que ficou muito bom, assim. Colocamos alma mater, filhos, os filhos dele são professores também, então a gente criou um perfil para cada filho, esposa, então ficou um perfil bem completo. E aqui uma visualização que ela é automática, a partir da ferramenta Escolha, que são os professores do IME, é um gráfico de coautoria, de colaboração, né, nas publicações. Então, dá para ver, assim, visualizar com esse gráfico de rede como que a Wikidata funciona, né? São dados interligados e abertos, né, o que é mais importante. E, bom, também vai ficar aberto, quem quiser consultar depois, fica à vontade. E agora, né, para onde que a gente está caminhando com tudo isso que a gente tem feito, né? É a nossa grande questão aqui. A gente tem uma equipe limitada, obviamente, na biblioteca, por isso que é tão importante a gente ter esse apoio institucional para a contratação de bolsistas, e para desenvolvimento de ações também, para engajar as pessoas, comprar um café, né, fazer o apoio da Wikimedia Brasil é muito importante nesse sentido, porque na universidade tem uma estrutura muito mais rígida, né, e é complicado de fazer isso. Mas eu acho que com essa experiência, né, de contratação de bolsista, a gente percebe o quanto que a gente conseguiu alavancar, assim, né, de produção, de cadastramento, e a gente espera conseguir renovar isso de uma maneira institucional, né, institucionalizar a iniciativa aqui na universidade, talvez por meio de um projeto de extensão, não sei, ou conseguir um apoio externo, né, da própria Fundação Wikimedia. É o caminho que a gente está procurando ir, né? Mas o que a gente sabe é que o apoio institucional é essencial, né, para um projeto desses. E é isso, gente. Aqui só uns tópicos assim para resumir o que a gente falou aqui. Mas a nossa iniciativa de GLAM de bibliotecas, ela foi pioneira no Brasil, que a gente sabe não existe, né, nenhuma outra iniciativa desse tipo. Já tinha de museus, né, mas a biblioteca nossa foi a pioneira, então a gente está ainda caminhando, mas até aqui o caminho tem sido bem interessante e eu acho que a gente tem possibilidade de ir muito mais à frente, né. E vou deixar também uma referência do capítulo que a gente conta toda a nossa história do GLAM Bibliotecas USP, ainda está no prelo, né, mas é o livro que vai falar sobre a Wikimedia no Brasil. É isso, obrigada. Bom, como o Alex já me apresentou, mas retomando, né, eu sou a Lilian Viana, eu trabalho como bibliotecária na Faculdade de Saúde Pública da USP. Quando a gente começou essa iniciativa, eu trabalhava na Escola de Comunicações e Artes. Eu e a Estela, a gente pensou, né, a partir dessa ideia de estratégias digitais na cultura, pensando dentro do escopo do evento, a gente se dividiu para a Estela trazer esse movimento do GLAM, das bibliotecas da USP, a partir de ações concretas, e eu fui para um outro lugar de trazer projetos pensados por bibliotecas, museus e arquivos do Brasil para a implementação de ações com projetos Wikimedia. E aí a minha fala sobre essas estratégias digitais nas áreas de educação e cultura para a democratização de acesso ao acervo e engajamento da comunidade, eu vou fazer a partir de uma experiência que eu tive ano passado, que a gente eu, junto com o Marcos Vinícius da Fiocruz, a gente ministrou um curso para bibliotecários e profissionais da informação para atuarem com projetos Wikimedia. Então, esse mapa
de intenções, de estratégias desse tipo de instituição, eu vou trazer a partir dos projetos que foram feitos no curso. E vou fazer uma apresentação muito breve, então, situando o que é esse curso, vou apresentar os projetos por categorias, essa distribuição geográfica, a gente está falando aqui de Brasil, e trazer uma síntese do que a gente vê a partir dos projetos que foram apresentados nesse curso. Então, esse curso ele aconteceu ano passado, ele foi realizado na Fiocruz, foi um curso livre, de curta duração, durante 2 meses, um curso que foi viabilizado por um financiamento da Fundação Wikimedia, que eu e Marcos fomos atrás para obtenção desse financiamento, e ele se voltou para capacitação de profissionais de bibliotecas e de instituições culturais para idealizar e implementar iniciativas com os projetos Wikimedia. Nessa direção, desde o começo do curso, a proposta era que o trabalho final das pessoas fosse um projeto para ser efetivamente implementado em suas instituições, e um dos critérios para a seleção dos participantes do curso era que eles estivessem efetivamente atuando em alguma instituição, porque a gente queria muito que as pessoas implementassem efetivamente projetos em suas instituições. E também a gente teve um recorte geográfico como um critério para a seleção dos participantes, dentre outros critérios. 17 pessoas participaram das aulas, eram aulas síncronas online, e 14 pessoas entregaram os trabalhos de conclusão. Então, são esses 14 trabalhos em 10 minutos, junto com as sínteses que eu vou apresentar para vocês também, muito pontualmente. Lendo esses trabalhos, eu consigo agrupar eles, né, e eu achei que era pertinente agrupá-los em 3 eixos. Um deles era a disseminação de conteúdos, isso é uma coisa que aparecia nos projetos que foram apresentados. Formação, ação educativa, como eixos centrais, né, as coisas se conversam, né, não é bloquinhos tão separados, mas eu tentei pegar o que era o principal de cada projeto. E a criação de conteúdos, né? Então, pensando numa ação em que não é uma digitalização de algo pronto, mas em que eu vou produzir algum tipo de conteúdo, algum tipo de informação nos projetos Wikimedia. Importante notar, observar que todas as pessoas que estão nesses cursos, de alguma forma, elas estão em instituições que possuem acervos, elas têm guarda de acervo para lidar. E elas vão para fazer esse curso pensando nessas questões com os seus acervos. Agora é a memória pode falhar, mas, se eu não me engano, a gente teve uns 170 inscritos assim, para esse curso. Assim, foi bastante gente, assim, né? Até surpreendeu, porque tinha esse recorte de ser profissional da informação, né? Então, acho que teve foi expressivo. Dentro desse eixo digitalização de conteúdos, né, disseminar conteúdos, e aqui eu coloco esse disseminar com o foco na digitalização, que era essa digitalização e disponibilização em projetos Wikimedia, a gente teve um agrupamento assim, de um grande número, né, desses projetos apresentados. Um dos projetos foi de um museu no Rio Grande do Norte, né, o Museu Câmara Cascudo, que tinha uma ideia de fazer uma digitalização desse acervo museal que estava em reserva técnica. Então, a proposta era como eu pego o que está nessa reserva técnica e externalizo para o público de outras formas, que não seja única e exclusivamente, enfim, na exposição, né? Enfim, reserva técnica, às vezes, tem coisa lá que nunca vai ser exposta. Então, era essa a questão. Portanto, como dar acesso. E aí era um projeto que ia mobilizar a Wikipédia, a Wikimedia Commons, o Wikidata e também editatonas, engajando as pessoas que trabalhavam no museu. Lembrando, isso são projetos, portanto, a gente está na esfera da intenção, não estou na esfera da ação, que é a esfera que a Estela trouxe aqui, tá bom? Um outro projeto que a gente teve foi da própria Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, trabalhando padrões de metadados para descrever acervos arquivísticos. Então, como que eu pego o meu acervo do arquivo e eu transporto isso para a Wikidata, né? Quais os metadados que eu preciso para fazer isso? Então, era um trabalho que agia diretamente nessa esfera de organização dessa informação arquivística dentro de uma lógica de um dado estruturado e conectado. Teve um projeto também do GLAM da Biblioteca, do Centro de Pesquisa de Cacau, da Bahia, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira em Ilhéus, Bahia. É muito extenso aqui o nome, mas aqui é um projeto da Bahia que ele se propunha a digitalizar cerca de 200 mil páginas do acervo bibliográfico especializado na cacauicultura. Então, tem uma instituição, isso que eu acho que é importante a gente entender, tem uma instituição que tem um acervo de aproximadamente 200 mil páginas, que está restrito e que tem uma questão que é como eu faço para externalizar isso.
e vem alguém e fala, de repente, com esse projeto eu consigo aumentar a visualização desses conteúdos, né? E muitos deles que se encontram em domínio público. Também no Ceará teve uma proposta de criação de um GLAM de bibliotecas, do sistema de bibliotecas da UFC, e aí a proposta nesse GLAM principal seria digitalizar fotografias, documentos arquivísticos, portanto, acervo da biblioteca, como eu dissemino esse acervo da biblioteca, realizar caminhadas fotográficas, portanto, dentro do campus da universidade, então, como eu engajo a comunidade para divulgar, né, para documentar e criar essa memória e também comunicar ela numa esfera cultural, digital. E também tinha uma questão da criação e melhora de artigos na Wikipédia. Então, como eu posso editar conteúdos e comunicar conteúdos sobre essa instituição na Wikipédia. Rio de Janeiro também, de novo, né, aqui presente, digitalização dos objetos digitais da coleção Oswaldo Cruz. Então, tinha uma proposta aqui de digitalização de livros, obviamente tem todas as questões de direitos autorais, mas aqui dentro também tinha essa proposta, como eu digitalizo e disponibilizo. E isso atravessa muito as bibliotecas. Eu tenho um acervo que não é visto, que não é acessado, que poderia ser externalizado, e como que a gente coloca isso para dar mais acesso para o público. No Paraná, teve uma proposta da UFPR, também de biblioteca, né, o sistema de bibliotecas da UFPR, de criar um GLAM, então, trabalhando com verbetes biográficos de docentes. Isso é um interesse que se manifestou dentro das comunidades que estão em universidades, é essa criação da memória institucional. É isso, na verdade, né? Então, como eu crio uma memória institucional e como eu comunico essa memória institucional dentro dos projetos Wikimedia. Também tinha uma questão com acervo de obras raras e também de como disponibilizar material coletado em trabalho de campo por estudantes de geologia, por exemplo. Então, isso era uma proposta, né? Divulgar esse material dos estudantes de geologia. Teve uma proposta que era fortemente ancorada, a única ancorada no eixo educativo, de formação, que é uma proposta que foi apresentada por uma pessoa que era docente, no caso, na Unirio, e aí a proposta dela seria o uso da Wikipédia como uma fonte de informação para os estudantes que ingressam na graduação. Portanto, o projeto era promover a Wikipédia como uma fonte de formação e de informação para os estudantes ingressantes na graduação. Esse era um projeto da Simone Paiva. O outro eixo é a criação de conteúdos. Portanto, primeiro a gente vê digitalizar acervos e comunicar. Tem uma proposta que é de docente, que estava nesse eixo formação, e a gente vê também algumas propostas nesse eixo, como eu crio, né, conteúdos nos projetos Wiki. Teve um projeto da Federal Fluminense, portanto, do Rio de Janeiro, com um foco na memória institucional, então, ampliar a presença da UF na internet. A proposta era reunir essa comunidade universitária para aprimorar verbetes sobre a universidade. E aqui, sobre a universidade, sobre as suas unidades, sobre as cidades onde estão instalados os campos. Portanto, assim, que instituição é essa que faz a ciência e que não está presente na internet, que não está presente em todos esses lugares, né? Que bibliotecas são essas, que departamentos são esses, e como esses docentes estão vinculados com esses departamentos. A ciência ela é institucionalizada, então como que a gente fala sobre essa institucionalização da ciência se a gente não pensa em como promover a ligação entre esses diversos pontinhos, esses diversos atores? Aqui era um projeto também que tinha muito um enfoque em engajar a comunidade para fazer essas produções. Tinha um projeto também da Unesp, né, da biblioteca do IA, do Instituto de Artes da Unesp, que é trabalhar no eixo de gênero, então, criar conteúdo sobre mulheres musicistas brasileiras nos projetos Wikimedia, tanto na Wikipédia como na Wikidata. Então, como eu melhoro esse tipo de conteúdo, como eu melhoro, não só melhorar o conteúdo, né, criar esse tipo de conteúdo. Também engajando comunidade. Então, como eu engajo a comunidade estudantil para a criação desses conteúdos. Então, São Paulo, aqui presente. Também, e um projeto do Espírito Santo, também focado na questão de gênero, que era criar e aprimorar conteúdo sobre mulheres negras relevantes para a cultura capixaba, tanto na Wikipédia como na Wikidata. O MAC, vou correr porque a Estela me mostrou que já passou 10 minutos. A gente também viu um outro projeto aqui de São Paulo, aqui de museu, do MAC aqui da USP, né, Museu de Arte Contemporânea, focado na documentação, de novo, da instituição. Então,
diretores e exposições de artes que foram sediadas no MAC e a comunicação dessa memória na Wikidata. Teve um projeto de biblioteca comunitária, com o foco aqui no Rio Grande do Sul, em engajar a comunidade em documentar a história do bairro e de coisas relevantes para o bairro. Enfim, aqui a gente entra no âmbito de uma cultura imaterial também, de coisas que poderiam ser relevantes para essa comunidade. Teve um projeto focado geográfico aqui, territorial, Zona Leste de São Paulo. Então, quais são os monumentos, quais são as praças, quais são os parques, quais são os lugares históricos da Zona Leste de São Paulo que poderiam estar representados na internet e não estão representados. E também tivemos um projeto do Museu de Patologia da Fiocruz, agora Rio de Janeiro, voltada para os personagens chaves da história do museu. De novo, essa ciência ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem atores, ela tem instituições, e essas pessoas que trabalham nessas instituições estão olhando para como contar, essa memória institucional. Bom, o que a gente percebe desse curso, que teve aqui eu trouxe 14 projetos para vocês, e esses 17 participantes, a gente tem uma predominância de projetos na região sudeste. Talvez isso é uma hipótese, talvez isso esteja relacionado a uma maior concentração de centros de documentação, de museus e de bibliotecas na região sudeste, que é a região em que a Fiocruz está sediada. Em síntese, esses projetos eles têm a proposta de democratizar acesso a patrimônio cultural. Esses projetos eles buscam, de alguma forma, um uso estratégico dos projetos Wikimedia para fazer essa democratização de acesso, e aí a gente está falando, é democratizar acesso. A gente não está entrando em nenhum outro tipo de camada de relação com o conhecimento, ou de sujeitos produtores de conhecimento. A gente está numa esfera de democratização de acesso. Isso é uma questão ainda. Busca o aumento da visibilidade desses acervos, promover a educação e garantir a comunicação da memória cultural no contexto do conhecimento aberto. De uma forma geral, esses projetos parecem buscar enfrentar desafios que são relativos à subrepresentação de comunidades, tem essa questão do gênero presente em alguns projetos, essa questão geográfica também presente em alguns projetos, tem uma questão da limitação de acesso aos acervos que as próprias instituições reconhecem e buscam, de alguma forma, enfrentar, um déficit de informação regional, geográfica, na internet, as pessoas olhando para isso, a importância da documentação dessa construção da memória, a construção da memória institucional no contexto digital, então uma memória que é uma história que está incompleta, que está imprecisa e que tem lacunas aí para que isso seja melhorado, e a falta de dados estruturados e de interoperabilidade. Então, a gente vê isso como alguns dos principais eixos que são colocados ali nesses projetos como pontos para serem enfrentados. Lembrando, assim, aqui só para encerrar, isso foi um curso, as pessoas fizeram esses projetos, isso aqui está na esfera da intenção, a gente trabalhou muito arduamente no sentido de fazer com que as pessoas fizessem um projeto, entregassem um projeto, não foi uma coisa tão simples assim de se conseguir, assim. Não sabemos, a gente não foi atrás de avaliar se esses projetos foram implementados ou não, e aí eu vou fazer aqui um vínculo com a fala da Estela, quando ela fecha falando que o Vitor, que não é um robô, fez várias ações, e ela pega esse lugar que é um lugar muito personificado, são pessoas fazendo coisas e tudo bem, mas assim, não tem um lugar institucionalizado. E aqui eu acho que tinha profissionais interessados, mas eu não sei se isso vai ou não ser implementado no contexto de cada um. Então, assim, quais são as estratégias que a gente precisa dentro dessas instituições de educação e cultura, que são as instituições que estão dentre as menos privilegiadas, no nosso cenário, assim, a gente está falando aqui de instituições públicas de educação e cultura, como pensar estratégias nessa direção, Eu acho que isso é super bacana, super importante, e como levar pessoas especializadas para esses contextos. E eu fiquei me lembrando, quando eu fiz aqui a apresentação, eu estava lembrando de uma iniciativa, não sei, eu não me lembro agora se do Uruguai, de algum grupo assim, que tem um especialista em Wiki, que ele vai rodar um ano em cada instituição, isso é pago. Então, as instituições elas vão fazer um projeto, vão aplicar para receber
essa bolsa, que a bolsa, na verdade, não é um dinheiro, mas é um especialista que, ó, tá bom, esse ano a Lília e a Estela fizeram um projeto, ganharam esse especialista, ele vai vir aqui, ele vai ser essa pessoa que ativa essa rede, né? Ele que ativa esse ponto, porque a questão não é só uma pessoa ir lá e fazer coisas e colocar, mas como a gente cria essa cultura, né? E aí conseguir pensar em alguns projetos em que a gente colocasse uma estrutura assim que roda, que a pessoa tem que fazer um projeto e que ela aplica e vai alguém lá, ensina e faz toda uma rede assim, enfim, são ideias, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar algumas saídas assim que não fiquem tão sabe, com o rosto. É essa pessoa que faz e se ela sair tudo acabou, assim. Acho que é muito nessa direção assim que eu penso. Bom, é isso, gente. Obrigada. Então, primeiro, obrigado pela palestra, pelo carinho de sempre. Tem uma pergunta sobre o que você falou, Lilian, sobre a questão do rosto das instituições. Porque eu também sempre penso que se acaba criando necessariamente uma solidariedade até suprainstitucional, né? Todos esses projetos, eles não são necessariamente as pessoas sendo levadas pelas suas instituições. Muitas vezes, até a Estela também falou, você vai um pouco contrário ou contrária àquilo que era a inércia institucional. E até que ponto, quando você institucionaliza, você acaba também não removendo esse brilho nos olhos, né? Esse aspecto mais apaixonado desses projetos que acabam, muitas vezes, conectados a missões, né? Então, eu fiquei impressionado desses projetos que você mostrou, que vários parecem ter um componente de equidade, de diversidade, e não necessariamente uma comunicação mais institucional. Queria um pouco pontuar isso. Acho que seria até muito bacana assim, pegar esses projetos que foram feitos, né, e saber quais foram ou não implementados, tanto passando por um lugar de viabilidade, como desse lugar que você fala, né? Então, aqui eu estou livre pensando um projeto a partir da minha realidade, mas, de repente, eu entro lá e nada acontece. Eu acho que tem, sim, essa camada, João, mas se as coisas não passam por um lugar de institucionalização, eu acho que a chance delas terminarem assim é absurda, sabe? Eu vou dar o exemplo, eu trabalhava na biblioteca aqui da USP por 12 anos. Eu saí de lá e levei comigo, né? E não só levei comigo, como tinha um projeto WIC ali ainda em curso, que eu saí e levei comigo para encerrar, porque estava personificado. Então, se eu falasse, não, eu estou saindo daqui, vou deixar, nem esse trabalho que conseguir um bolsista teria sido concluído, né? Então, quando eu vejo esse tipo de questão assim dentro da esfera pública, né, que é a que eu estou inserida, né, e com todos os limites que isso gera para o meu olhar, eu acredito que é, sim, super importante institucionalizar. Agora, o desafio é como fazer, né? E como fazer de um lugar em que a gente consiga pensar, enfim, e discutir a partir de bases que sejam essas bases de um conhecimento aberto, e não com bases de sei lá, de uma aceleração da ciência e da sua internacionalização e, sei lá, tantas lógicas que, de repente, que eu acho que acometem espaços como esse, que podem levar para lugares que talvez não gerem um brilho no olhar, né, das pessoas. Qual seria o desafio maior? Envolver docentes e funcionários, alunos, ou o diretor da unidade no momento? O que é mais desafiante nesse processo, ou quais as experiências que vocês enfrentaram durante essa jornada? Bom, aqui no Instituto, eu não tive tanto problema nessa questão de apoio. Eu consegui, por exemplo, colocar no projeto acadêmico, que é feito a cada 5 anos aqui no Instituto, eu consegui colocar como uma das metas esse trabalho
né, nas plataformas Wikimedia e dentro do projeto Glam Wiki. Então, eu consegui colocar metas dentro do projeto acadêmico institucional. Então, foi uma coisa muito importante para a gente, porque toda vez que eu ia participar de um evento, apresentar um projeto, eu usava aquilo que estava no projeto acadêmico institucional. Olha, aqui no projeto acadêmico institucional que eu tenho que fazer isso. Então, né, a gente está produzindo conteúdo aqui, a gente está exportando os nossos dados, a gente está levando um tempo para fazer um trabalho nesse sentido. Então, eu tinha como justificar o nosso trabalho. Então, eu não tive tanto problema assim. Mas eu acho que, quando você fala em Wikipédia, tem um estranhamento, né, nessa comunidade científica, até você conseguir fazer as pessoas reconhecerem que é uma plataforma que pode servir como recurso educacional aberto, e tem outras plataformas ali, irmãs, né, como o Wikidata, o Wikiversidade, que podem colaborar com essa atividade de formação, né, dos alunos de graduação, e também com atividade de pesquisa, né, na pós-graduação e tudo mais. Aí fica um pouquinho mais complicado, né? Quando a pessoa já tem esse estranhamento, você tem que primeiro provar que aquilo funciona, apresentar os projetos que já existem, né? E fazer testes pilotos até conseguir engajar mesmo a comunidade. Eu fico pensando nos projetos que eu trouxe aqui, né, para mostrar. E, enfim, nas discussões com pessoas, em aula e tal, tem coisa que, assim, você tem que começar. E é isso, assim, sem saber onde você vai chegar. E eu acho que os desafios é que a gente quer começar com o final pronto, né? Assim, aí eu estou pensando no desafio individual, de nós, seres humanos, cada um ali, porque, não, mas eu só vou fazer se eu sei que no final é assim, é assado. Então, eu acho que tem um receio quando a gente vai fazer algum tipo de projeto, que é até aquela frase que a gente falou hoje, né? O caminho só se faz ao caminhar. E eu acho que a gente ainda tem uma resistência, assim, com isso, quando a gente está num ambiente de trabalhos, por N questões, porque tem N coisas para fazer, enfim. Mas vai de pouquinho. Eu acho que isso é não estou no desafio institucional, né? Estou nesse desafio do sujeito, mas que nem chega para tentar mobilizar algo, porque institucionalmente você só consegue fazer algo, tentar fazer algo, mobilizar algo. Isso a gente ainda não conseguiu, né? A gente ainda não falhamos ainda nessa parte, mas tudo bem. Mas você tem que comunicar resultados. Institucionalmente, você precisa comunicar resultados. Então, assim, quais são os resultados que eu tenho para comunicar? Se eu não começo a fazer, eu nunca vou ter resultado. A gente tem questões aqui, né, que reflete dentro da universidade, como eu justifico o meu trabalho, e eu preciso de resultados para mostrar esse trabalho com Wikipédia, com Wikidata, né? Então, estava até falando hoje disso aqui. Tá, então eu coloco... eu tenho que justificar numa instituição que eu ficar 20 horas colocando coisa na Wikidata vai gerar o quê? Assim, isso precisa ser falado em termos de números, assim. Então, o que eu acho que falta, assim, um pouco, assim, aqui para a gente, é conseguir fazer esse tipo de justificativa numa linguagem que interessa ao tomador de decisão dentro da instituição, né? Então, essa comunicação de resultados, ela é essencial, ela entra numa esfera que demanda, assim, né, das pessoas, que nem minha e da Estela, entrar numa esfera de preparo, de estudar, de conseguir ter um tempo que às vezes a gente não tem também para fazer as coisas, né? E aí eu acho que, de novo, entra numa estratégia que é a colaboração, assim, esses projetos, eles são colaborativos por natureza, né? Mas eu acho que as ações, assim, se a gente não fizer colaborativamente, assim, eu acho que é, né, crônica de uma morte anunciada, dificilmente a gente vai conseguir fazer mesmo, assim. Então, a colaboração, ela é essencial também, né?